Como a aula está sendo gravada, eu vou me identificar para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, vamos dar uma olhadinha então no Moodle. A gente vai ver se tem um material novo ali que eu já disponibilizei, né? Então, nós ainda estamos aqui em transformadores, certo? Essa deve ser a nossa última aula de transformadores. Então, aqui é a aula 8 e nós temos aqui uma atividade, certo? A data dela não está atualizada, certo? Eu vou ter que atualizar aqui a data da atividade. Então, até o final da aula eu atualizo essa data, daí vocês terão até amanhã para estar concluindo a atividade. A aula 9 é uma atividade de revisão que é assíncrona, certo? Então, nessa aula 9 seria a revisão dos conteúdos da aula 5, 6, 7 e 8. E também tem aqui um vídeo para essa aula 9, que é a resolução de um exercício, certo? Um exercício resolvido sobre transformador. Então, conforme o Vitor ali perguntou, né? Realmente essa é a aula 8. Tem uma aula 9 que é revisão do material, com um exercício resolvido em vídeo. E provavelmente na aula de hoje ainda nós devemos entrar no próximo conteúdo, que seria o conteúdo de máquina de corrente contínua. Então, eu já liberei uma nova aba para vocês aqui, sobre máquina de corrente contínua, né? Então, aqui tem o link, né? Como em cada uma das abas sempre tem esse link aqui para nossa aula síncrona e os slides, certo? No formato do PowerPoint e no formato PDF. E aqui a sequência das aulas, que já estão disponíveis aqui sobre máquina de corrente contínua, certo? Então, eu acredito que a gente conclua na aula de hoje a parte transformador. Se der um tempo, a gente já vai começar a ver alguma coisa sobre a máquina de corrente contínua. A data de atividade 6 não está correta, não. Preciso corrigir ali. Deixa eu voltar aqui para transformador. Depois da aula eu corrijo aqui essa data, certo? Mas a entrega vai ser até amanhã. Tranquilo, então. Vamos, então, aqui para a nossa aula de hoje. Então, nós estamos aí na aula 8, né? Primeiro assunto é como medir a qualidade aí de um transformador, certo? Então, um índice que mede a qualidade de um transformador é chamado de regulação de tensão. Então, geralmente aí RG, certo? Então, essa regulação de tensão mede quanto varia a tensão na saída do transformador para o transformador operando a vazio e com carga. Nós já vimos aí em alguns experimentos, em alguns exercícios, que conforme nós puxamos carga ou corrente, né, do transformador, potência, né, a tensão no secundário cai um pouco. Então, a diferença entre a tensão a vazio e a tensão com carga no secundário transformador, dividido pela tensão com carga, é chamada então de regulação. Então, V20 é tensão a vazio, V2C é a tensão com carga. E geralmente essa regulação ela é medida na condição nominal, ou seja, na máxima potência que o transformador pode fornecer.
Se eu quiser obter um valor percentual, basta multiplicar aqui por 100, né? Eu vou ter o valor da regulação percentual. Bom, um outro tópico que nós vimos já na aula de laboratório, né, é o autotransformador. Então, o autotransformador é um transformador de tensão, onde eu coloco o primário, as bobinas de primária e secundária em série. Certo? Então, essas bobinas, elas estão sobre o mesmo núcleo magnético. A relação de tensão entre elas tem que ser mantida por causa do número de espiras e a relação de corrente também, certo? Só que eu pondo essas bobinas em série, se estiver no modo de elevação, né, de elevador, a tensão que eu vou ter na saída não vai ser simplesmente o valor da bobina N2 ou N1, vai ser a soma. Então eu estou fornecendo uma tensão bem maior do que eu poderia fornecer no modo se esse transformador tivesse como um transformador normal. A corrente fica a mesma, mas a tensão fica mais elevada. Automaticamente eu vou estar fornecendo uma potência maior. Ou seja, uma parcela da potência vai ser fornecida pelo circuito magnético. A outra parcela vai ser fornecida eletricamente, certo? Sem precisar passar pelo circuito magnético transformador. Com isso, com a mesma quantidade de material, nós conseguimos fornecer mais potência. Então, nessa configuração de autotransformador, eu sempre vou aplicar tensão em uma das duas bobinas e pegar a tensão na saída das duas, ou o inverso. Lembre que transformador é um dispositivo reversível, então eu também posso aplicar tensão nas duas, sobre as duas bobinas que estão em série, e pegar a tensão na saída sobre uma única bobina. Então, nessa configuração ele é rebaixador, nessa configuração ele é elevador. A diferença é que eu simplesmente inverti o que é entrada e saída, da mesma forma que nós também podíamos fazer isso para o transformador. Importante nesse tipo de configuração, quando nós colocamos bobinas em série, é se atentar para a polaridade das bobinas, certo? Porque senão, em vez de estar somando a tensão, eu vou estar subtraindo, se eu por acaso inverter a polaridade entre as espiras. Então, a relação de transformação ela vai ser um pouco diferente da configuração de transformador, certo? A relação de transformação nesse caso, como na entrada aqui eu tenho N2 e na saída eu tenho N1 mais N2, então a nossa relação de transformação para esse transformador de elevação é N2 sobre N1 mais N2. Na configuração aqui de rebaixamento é o inverso, pois na saída é sempre saída pela entrada, né? Na verdade é V1 sobre V2, ou seja, entrada pela saída. Como aqui na entrada eu tenho as bobinas N1 mais N2 e na saída eu tenho só N2, então aqui é N1 mais N2 sobre N2. O inverso que eu tinha na configuração de elevação. Tranquilo até aqui, pessoal? Uhum. Então, uma aplicação aí de autotransformador, né, ou algumas aplicações, né, a primeira seria em eletrificação rural. Eletrificação rural é muito comum aí tensão de 220, né? Não é uma tensão muito elevada, e se nós tivermos uma linha muito comprida, muito longa, né, a gente pode ter queda de tensão na linha. Então, para compensar, se coloca um autotransformador para ganhar tensão novamente. Outra aplicação de autotransformador são regulador de tensão. Por exemplo, alguns estabilizadores que nós temos para computadores,
Ele é, então, uma bobina, né? Da mesma forma que nós tínhamos ali N1 e N2, só que com várias bobinas. Então, eu tenho vários taps, eu posso chavear entre esses taps para regular a tensão de saída. Outro exemplo é a que a gente chama de varivolt, né? Que na verdade também é um transformador que está sobre um núcleo magnético. E em cada volta do transformador nós temos acesso ao terminal. Dessa forma nós temos muitos e muitos taps, né? A gente consegue também regular a tensão. Bom, nós temos aqui dois exercícios que eu vou resolver junto com vocês. Eu acho que vai ficar mais claro aí a vantagem desse autotransformador, certo? Eu vou para o segundo exercício, que é o exercício 7. Vou abrir aqui um arquivo do Word para poder estar resolvendo. Vocês conseguem acompanhar ali? Não sei se acho que essa visualização está boa. Então, nesse exercício 7, nós temos um transformador monofásico ideal e tem as seguintes especificações. Então, o transformador é um transformador de 100 kVA, o primário 11 kV e o secundário 2,2 kV. Deseja alimentar uma carga com a tensão de 13,2 kV a partir de uma fonte de 11 kV. Então, se eu fosse utilizar esse transformador na configuração normal, eu estaria aplicando 11 kV e teria 2,2 kV no secundário. Se eu configurá-lo como um autotransformador de elevação de tensão, eu vou continuar tendo na entrada 11 kV, na bobina N2 2,2 kV, mas quando eu coloco essas duas bobinas em série, eu vou ter 13,2 kV. Então, primeira pergunta é como ligar os enrolamentos, como ligar os enrolamentos, né, tem um erro nessa frase aqui, como eles devem ser conectados, né, para que a carga seja atendida. Então, o modo de ligar esses enrolamentos para poder atender essa especificação é como autotransformador. Então, eu vou aplicar aqui 110 na bobina N1 e vou pegar a tensão sobre as duas bobinas conectadas em série. Então, na saída, aqui eu tenho 11, aqui eu tenho 2,2. Na saída, eu vou ter, então, 13,3. Qual será a corrente máxima nos enrolamentos e na carga? Aqui, nós vamos calcular, como estamos falando de corrente máxima, é a corrente na condição nominal. Então, sobre a primeira bobina, eu vou ter aqui, então, a corrente I1, certo? Como como se diz, a potência máxima do transformador é 11 kVA, então eu tenho que na bobina 1, S1 tem que ser igual a V1 vezes I1. E isso tem que ser igual a 11 kVA. Bom, eu quero saber a corrente, né? Então, I1 tem que ser igual a S1 dividido por V1. Então, I1 igual 100K dividido por 11K. Isso vai dar, então, 9,1. I1 igual
9,1 amperes. Tranquilo, pessoal? Normalmente eu não consigo ficar vendo aqui, né, os comentários, então de vez em quando eu vou dar uma parada e vou ver o comentário aqui, ver se tem alguma coisa, certo? Se não, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, né, que daí eu já ouço na hora. Então vamos continuando. Qual será a corrente? Então, calculamos a corrente máxima na bobina I1. Vamos calcular a corrente máxima na bobina I2. Então, se isso aqui tivesse no modo de transformador, a corrente aqui ela estaria entrando, né, no sentido aqui dessa flecha, né, a corrente não estaria entrando, e a corrente na bobina 2 estaria saindo. Então, o sentido da corrente na bobina 2 é para cima. Então, notem que a corrente na bobina 2, ela pode ser calculada ou pela relação de transformação de corrente, ou também pela potência máxima. Certo? Vamos calcular aqui pela potência máxima. E 2, ele também, na verdade, eu posso usar essa mesma fórmula, eu posso usar para o secundário. Então, eu tenho que a potência no secundário, S2, tem que ser igual a V2 dividido por I2. Então, I2 é igual a S2 dividido por V2. I2 tem que ser igual, S2 continua a mesma potência do primário, 100K. V2 é 2,2K. Então, I2 igual a 45,5 amperes. Bom, vamos também tentar calcular pela relação de transformação, né? Então, vocês lembram que V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. I1 dividido por I2 é o inverso da relação de transformação. Então, é N2 por N1. Como as duas bobinas estão sobre o mesmo eixo magnético, essas relações de transformação de tensão e corrente têm que ser mantidas. É por isso que quando eu coloco 11K aqui, eu tenho 2K na bobina N2, 2,2K na bobina N2. Então, bom, eu não sei quanto que é N1 por N2, mas eu sei que isso aqui, né, N1 por N2, é igual a 1 sobre A. E sei que A também é igual a V1 por V2. Então, vamos calcular esse A. V1, 100K. V2, 2,2K. Tem na verdade, aqui está errado, é 11, né? 11. Deixa eu pegar a calculadora, que esse cálculo não está feito ali do lado. Calendário. 11 dividido por 2,2 deve dar 5. Opa, está errado. 11 dividido por 2,2, 5. Então, nosso A aqui igual a 5. Bom, então, I1 dividido por I2 igual a 1 sobre 5. Se eu quero calcular I2 a partir de 1, eu tenho então que I2 é igual
I1 vezes 5 e 2 igual. Nós temos ali, então, que nós calculamos o I1 como 9,1, né? 9,1 vezes 5 igual a 45,5, certo? Conforme nós já tínhamos calculado anteriormente. Então, calculamos aí a corrente I2 por dois métodos diferentes, né? E chegamos no mesmo resultado. Bom, e qual que é a corrente na carga? Bom, a carga ela está em série com a bobina N2. Então, a corrente na carga, IL, é igual a I2. É igual, então, ao 45,5 amperes. Bom, isso porque nós estamos calculando a máxima corrente, certo? Ou seja, a corrente na condição nominal. Então, vamos para isso. Tudo isso aqui foi item B, né? Vou colocar aqui B. Vamos para o item C agora, né? Bom, se esse transformador estivesse na configuração normal de transformador, a potência máxima que eu poderia transferir seria 11 kV. Só como a tensão é a soma, a potência que nós estamos transferindo é muito maior, certo? Então, qual é a potência dessa configuração? Então, a potência está indo para a carga. Então, SL vai ser igual a VL vezes IL. SL é igual. Qual que é a tensão que eu tenho na carga? É a soma das duas tensões, que é 13,2 K. A corrente, nós já calculamos. IL é 45,5. Então, pegando aqui a transformador, 45,5 vezes 13,2, 600 kVA. Ou seja, com um transformador que na sua configuração normal só poderia transferir 100 kVA, nessa configuração nós estamos conseguindo transferir com a mesma quantidade de material 600 kVA. Então, essa é aqui a grande vantagem do autotransformador, certo? Com muito menos material, eu consigo transferir muito mais potência. Se eu fosse construir um transformador de 11 kV para 13,2 kV na configuração normal, eu posso afirmar com certeza que eu ia precisar de 6 vezes mais material do que aquele transformador de 100 kV. kVA, né? Tranquilo, pessoal? Então, a vantagem é que eu consigo transferir mais potência, a desvantagem é que a gente abre mão aí da isolação, certo? Então, algumas configurações não são possíveis para autotransformador, principalmente em ligações trifásicas, certo? Que nós vamos ver na sequência. Pergunta até aqui, pessoal? Continuam acompanhando aí? Tudo certo com áudio e vídeo? Joia? Então, beleza. Nós vamos então entrar aqui no conteúdo de transformador trifásico. Bom, tudo que nós vimos aí para transformador monofásico vale para o trifásico, certo? Então, um transformador trifásico nada mais é do que 3 transformadores monofásicos. Então, se vocês estão vendo aqui um transformador ligado na configuração YY, então aqui eu tenho uma bobina de um transformador monofásico no primário e a respectiva bobina do mesmo transformador monofásico
no secundário. Isso eu tenho então para 3 bobinas. Nesse caso aqui, elas estão ligadas em Y, tanto no primário quanto no secundário. Quando a ligação do primário e do secundário for idêntica, for a mesma, ou seja, YY ou delta, a relação de transformação se mantém. Então, notem que eu tenho aqui tensão na fase A, tensão na fase B e tensão na fase C. Então, isso é tensão de fase, certo? A tensão que eu tenho em cada uma das fases aqui. A tensão de linha, VAB, é um cálculo vetorial, certo? Então, isso aqui são fasores, né? Fasor praticamente é um vetor que gira, né? Então, aqui eu tenho a tensão A, a tensão B. VAB é a distância entre esses dois vetores. Então, se eu for colocar, eu tenho aqui VAB, VBC e VCA, certo? VCA nada mais é que a diferença de C para A, e VBC a diferença de B para C, e VAB de A para B, certo? Então, aqui eu tenho os 3 vetores de linha, né? Tensão de linha. Quando eu pego tensão aqui sobre uma face, eu meço um valor. Quando eu pego a tensão sobre duas fases, eu tenho a tensão de linha. Se vocês fizerem a relação trigonométrica, vocês vão ver que a amplitude da tensão de linha é a tensão de fase vezes raiz de 3. E essa defasagem que nós temos aqui é de 30 graus. Então, para a tensão de linha, ela aumenta a sua amplitude numa relação de raiz de 3 e tem uma defasagem aqui, ela está adiantada em 30 graus. Mas sobre o secundário, então eu tenho aqui tensão de linha, que é raiz de 3 vezes tensão de fase. A tensão de fase do secundário, ela tem que obedecer a relação de transformação, certo? Então, V1 sobre V2 tem que ser igual a A, então V2 vai ser igual a V1 sobre A. Então, eu tenho a mesma proporção aí para obter V2, eu aplico a relação de transformação, né? E as tensões de linha, a mesma coisa, certo? Então, nesse caso aqui, a relação entre as tensões de linha também depende somente de A, porque a ligação entre primário e secundário são iguais. Se eu for fazer isso para a corrente, nós vamos chegar na mesma relação, certo? Mas eu acho mais fácil pensar em termos de tensão. Então, transformador trifásico, na verdade, são 3 transformadores monofásicos. Quando a ligação entre primário e secundário é igual, a relação de transformação se mantém. Isso acontece tanto na ligação YY quanto na ligação Y-delta, certo? Então, agora eu tenho aqui não mais as tensões de fase, porque eu não tenho uma fase aqui, certo? Eu só tenho aqui linha, né? Então, a tensão de linha está sendo aplicada sobre uma fase transformador, sobre a segunda e sobre a terceira. E no secundário eu tenho a mesma coisa, certo? Então, eu tenho aqui tensão de linha, vai respeitar a relação de transformação, e o mesmo para as correntes. Agora, quando eu tenho ligações diferentes entre primário e secundário, aí a nossa relação de transformação vai mudar um pouco. Então, notem que aqui eu tenho uma fase no primário que está sobre uma linha no secundário. Então, o meu VL1 é raiz de 3 sobre V1, certo? A gente já viu isso aí. O VL2, que é a tensão de linha que eu tenho aqui no secundário, ela é o V1 sobre A. Porque eu tenho o meu primário sobre
a fase 1 e sobre a linha 2. Se eu, então, pegar aqui V L1, na verdade, eu vou pegar a fase 1 aqui e substituir. Então, eu vou isolar aqui, vou passar a raiz de 3 subtraindo e vou substituir aqui. Então, notem que a relação entre as tensões de linha, ela não é mais A, somente A. Ela é A raiz de 3. Então, a nossa relação de transformação equivalente, quando eu tenho uma ligação y-delta, ela não é somente A, ela também tem esse raiz de 3 que vem aí das diferenças entre a ligação primária e secundária. Nós também podemos verificar isso para a corrente, né? E a última ligação que faltou é a delta y. Então, nós vimos a y, delta, delta, y, delta. Agora, nós temos, então, a delta y. Bom, nesse caso, eu não tenho tensão de fase no primário, tenho somente tensão de linha. No secundário, eu tenho aqui tensão de fase. A minha fase do secundário está sobre a linha do primário, no meu transformador monofásico. Então, eu tenho que a tensão de linha do primário dividido por A vai dar a tensão de fase do secundário. Bom, como a tensão de linha do secundário é raiz de 3 vezes a tensão de fase, eu vou isolar a tensão de fase e substituir aqui. Eu vou ficar aqui a tensão de linha do secundário é raiz de 3, tensão de linha do primário dividido por A. Ou seja, o nosso A equivalente aqui é o A do monofásico dividido por raiz de 3. Posso fazer o mesmo para as correntes. Então, tudo que vocês precisam saber aí de transformador trifásico é o que vocês já estudaram para o transformador monofásico, só que se eu tiver ligação diferente entre primário e secundário, vai aparecer um termo raiz de 3 multiplicando ou dividindo A na relação de transformação. Certo? Se as ligações entre primário e secundário forem iguais, se eu tiver ligação y no primário, y no secundário, ou delta no primário e delta no secundário, a relação de transformação continua sendo A. Nos outros dois casos, aparece a raiz de 3 ali dividindo ou multiplicando. No mais, tudo que se viu para o transformador monofásico vale para o trifásico. Certo, pessoal? Dúvidas aí? Algum comentário? Beleza, pessoal. Então, sem nenhuma dúvida, sem nenhum comentário. Então, vocês têm um exercício 8 e um exercício 9, que vocês podem estar resolvendo, certo? O exercício 9 tem a solução. Última coisa que eu gostaria de comentar com vocês sobre transformador, né? É que, em geral, nós sempre vamos ter nos transformadores aí algumas informações que são chamadas de valores nominais. Em alguns casos, as pessoas chamam de valor de placa, porque é sempre uma plaquinha metálica que é rebitada no transformador, né? Quais são as informações que geralmente nós temos aí, né? As tensões nominais primário e secundário. Às vezes tem a corrente, frequência nominal e potência nominal, certo? São essas informações que são típicas aí de estarem, né, nessas placas aí do transformador, certo? Informação que você precisa para poder aplicar o transformador. Outra coisa, do ponto de vista aí construtivo, nós temos basicamente dois tipos de construção, certo? Uma é chamada de núcleo envolvido. Então, notem que aqui eu tenho o primário e o secundário, eles estão sempre sobrepostos.
certo? Então, por exemplo, em azul eu tenho a bobina do primário, e em vermelho eu tenho as bobinas do secundário. Geralmente, quando nós representamos transformador, nós colocamos o primário de um lado e o secundário do outro lado, certo? Isso só acontece em exemplos, né? Ou em transformadores didáticos. Em transformadores comerciais, realmente, em geral, ele vai ser construído ou dessa forma, com um núcleo, uma bobina sobreposta à outra, ou núcleo envolvente. Então, nesse caso aqui, o meu núcleo, ele são dois Os, né, digamos assim, né, com um braço em comum, e o meu transformador, as minhas bobinas, envolvem esse núcleo aqui, certo? E eu vou ter as bobinas do primário e secundário segmentadas em várias bobinas. Então, esses dois tipos de construção, eles têm como principal finalidade diminuir a dispersão do transformador. Certo? Então, são duas variações construtivas dos transformadores comerciais, realmente, certo? Aquele transformador com primário de um lado e secundário de outro, a gente só vai encontrar em componentes didáticos para laboratório, certo? Comercial, eles vão ter esse tipo de construção aqui, porque esse tipo de construção dá uma menor perda, né, uma menor indutância de dispersão do transformador, melhorando assim a regulação do transformador. Algumas outras aplicações aí de transformadores, né? Nós vimos principalmente aplicações de potência, né? Mas os transformadores também podem ser usados em instrumentação, ou seja, eles podem ser usados para medição, né, de tensão ou correntes elevadas. Então, nós temos aí transformador de potencial, que geralmente é utilizado para medir tensão, transformador de corrente. Então, nesse transformador de corrente, eu passo um fio por dentro do transformador e o campo que esse fio vai gerar vai concatenar aí com o meu secundário e eu vou ter uma tensão aqui na saída, certo? Então, essa tensão vai ser proporcional à corrente. E o transformador também pode ser usado simplesmente para isolação de circuitos elétricos. Tranquilo, pessoal? Então, essas são aí as principais aplicações do transformador, né? Além, então, de aplicações em sistemas de potência, nós também podemos utilizar o transformador em circuitos de medição. Bom, com esse conteúdo, nós estamos fechando aí a parte da nossa disciplina sobre transformadores, certo? Então, lembrem que vocês têm uma atividade para fazer sobre essa aula. A data ali não está correta. Quando nós terminarmos a aula ali, eu vou editar e vou atualizar a data, certo? Perguntas, dúvidas, curiosidades aí, pessoal? Nada? Esperando alguns alunos editar, tudo certo? Beleza, então. Em geral, o transformador ele é feito para operar numa frequência, certo? Então, a corrente e tensão nominais, eles são a máxima tensão e a máxima corrente que eu posso puxar o transformador, assim como a potência. Agora, no caso da frequência, não. No caso da frequência, é a frequência que o transformador foi projetado para funcionar. Certo? Uhum. Nós não abordamos isso na disciplina, mas conforme eu aumento a potência do transformador, desculpa, conforme eu aumento uma frequência para a qual eu projeto o transformador, eu consigo obter um transformador menor para a mesma potência. Certo? Nós não chegamos a abordar muito isso na disciplina, dava para ver isso melhor na parte de eletromagnetismo, certo? Mas é mais uma curiosidade aí para vocês. Beleza então, pessoal.
Vou aproveitar que nós ainda temos tempo e vamos começar a ver aí, então, máquina de corrente contínua. Então, eu vou abrir aqui um outro slide, que ele está aqui no Moodle, certo? Vamos dar uma olhadinha no Moodle novamente. Então, você já tem disponível aqui uma nova aba, máquinas de corrente contínua. E nós vamos dar uma olhadinha aqui no início aqui dessa parte, certo? Então, vou abrir o próximo slide.